Ok. Boa tarde, gente. Você que está acompanhando as redes do Governo do Distrito Federal, hoje a gente tem uma pauta bem interessante no GDF Responde, que é sobre o aleitamento materno. Hoje, que é 1º de agosto, a gente começa a campanha pelo aleitamento materno. É uma campanha que já, a Semana Mundial da Amamentação, celebrada há 27 anos, em 170 países. E aí a gente vai tirar as dúvidas, a gente já recebeu algumas aí nas redes nos últimos dias, e se você tiver alguma, pode deixar nos comentários sobre o aleitamento materno, a importância, as dificuldades, né? A gente está aqui com um time super preparado para responder essas perguntas, né? Eu estou aqui com a Mayara, que é a nossa primeira dama, ela é madrinha dos bancos de leite. Boa tarde, Mayara, seja bem-vinda. E eu estou aqui com, além dela, estou com a Miriam Santos, né? Que ela é a coordenadora de políticas de aleitamento materno no DF, e é pediatra. E tem a presença ainda da Fernanda Monteiro, que é nutricionista, servidora do GDF, né? E da Elaine Rangel, que é enfermeira também do Distrito Federal e membra do programa Criança Feliz Brasiliense. Bem-vinda a todos vocês. Obrigada. Boa tarde. A gente já tem algumas questões aqui. Entrar nas questões. Por que é tão importante a gente ter essa semana mundial do aleitamento materno, né? Por que a gente se fala nisso hoje em dia? Eu sei que teve uma época aí para trás que a gente tinha até mamadeira de leite moça, né? Por que esse tema volta e ele é tão forte hoje em dia? E é bom acrescentar até porque não é nem só a semana, mas por que vem esse agosto dourado, né? A Semana Mundial da Amamentação, ela foi criada pela UABA, que é a aliança, né, em prol da amamentação no mundo, que reúne atualmente mais de 170 países. E ficou bem claro, né, porque a amamentação estava caindo lá na década de 80 e 90, que os países precisavam se reunir e discutir a pauta do aleitamento. E como é que é discutir a pauta do aleitamento? É colocar para a sociedade. Então, a Semana Mundial da Amamentação, além da gente envolver os profissionais de saúde, o importante é a gente chegar à casa das pessoas e explicar o porquê que é importante para a mulher, para a criança, para a sociedade a amamentação. E ela é comemorada de 1 a 7 de agosto no mundo inteiro, em todos os continentes. Entretanto, o Brasil, né, os brasileiros, a gente sempre falava assim, não, mas uma semana é muito pouco, né, não dá tempo da gente fazer tudo o que a gente queria. E começamos a pensar em trazer o mês inteiro, o mês de agosto, da amamentação, e pensamos na cor dourada, porque o leite humano, né, o leite materno, é considerado pela Organização Mundial de Saúde o padrão ouro de alimentação infantil. O melhor alimento que qualquer criança pode receber. Maravilhoso, né? Esclarecedor. Ainda tem um detalhe, que é o laço, né? O símbolo da Semana Mundial da Amamentação é esse lacinho. E sabe o que significa o laço? Qual é? Um lado é a mãe, o outro lado é a criança, no meio o nó, ele é todo o apoio que a mulher tem. Da família, do profissional de saúde. Se a gente não tem esse nó, a gente não consegue ter um laço. E as pontas do laço são as recomendações, que é muito importante porque muita mulher não sabe que ela tem que amamentar, né? A gente orienta a amamentação até os 6 meses exclusivamente, sem água, sem chá, só leite materno, e até os 2 anos ou mais de vida, né? Então, cada uma das pontas representa isso. Então, quando veio a proposta do agosto dourado, veio esse símbolo. Então, a gente usa geralmente um laço. É uma curiosidade bem bacana essa. Fernanda, seus filhos são grandes? Grandes não, a mais novinha tem 8 anos agora. Mas amamentei, passei pelos 3. Então, aproveitando, né, que a gente entrou nessa seara da Semana Mundial da Amamentação, agora do Agosto Dourado, para falar justamente sobre isso, né, da importância, dos benefícios, a pergunta inicial, né? Quais são os benefícios do leite materno para a criança, né? Às vezes a gente olha assim, mas só isso, vou dar um chazinho, principalmente em casa de vó, né? Vou dar um chazinho, dá mais não sei o quê. Quais são os benefícios e por que é exclusiva, uma alimentação exclusiva? Para a criança, né? Quando a gente nasce, o nosso
sistema imunológico ainda não está formado, né? E o leite materno, a mãe transfere para a criança toda essa imunidade. Então, consequentemente, a criança tem menos risco de ter diarreia, pneumonia, viroses, né? A criança que é amamentada. E, fora isso, essa alimentação, como é a alimentação correta, vai fazer com que essa criança tenha menos risco no futuro de ter hipertensão, diabetes, sobrepeso, obesidade, que é uma coisa extremamente importante hoje para a nossa saúde pública. Hoje a gente tem uma sobrecarga no nosso sistema de saúde pelos adultos e idosos que a gente tem hoje com isso. Aí às vezes as pessoas vão pensar, mas por quê? Porque lá na década de 50, 60, as pessoas não eram amamentadas no nosso país. A gente começou a resgatar isso de 70 para cá. Então, por isso que a gente tem tantas pessoas nessa faixa de idade que tem problema. Qual que é a questão do exclusivo? Primeiro, porque o estômago do bebê é muito pequeno. Se a gente dá um chazinho, a gente vai substituir aquele alimento que é ideal, que tem a temperatura adequada, que traz tudo o que ele precisa, por água com uma essência. E ele não vai conseguir comer. Então, aquela refeição ele pula. Então, isso já vai fazer com que ele deixe de receber os nutrientes adequados. Assim. Agora, dentre as perguntas, eu não sei nem se eu vou pular aqui a ordem, né? Mas como ela falou do chazinho, eu acho que o grande X da questão é que os bebês agora, eu acho que é moda, né? Estão nascendo com certa intolerância à lactose. Eu tenho um bebê de 7 meses, Matheus, e eu insisti muito em ter uma alimentação comum, até porque dizem que canjica estimula a produção. Então, assim, eu tomei mingau na maternidade ainda e achava aquilo maravilhoso, gostei, canjica e mais canjica. Então, quando ele estava ali com uns 5 dias de vida, eu percebi que ele chorava muito e ele não parava de chorar. E na época o pessoal ficava falando assim, não, dá um chazinho que acalma o estômago, faz 1001 utilidade, né, nesse chazinho. E isso me deixou desesperada. E até que o pediatra dele falou assim, Mayara, vamos fazer a dieta da proteína do leite, na verdade. Tirar tudo que ia leite da minha alimentação. Só que eu tive um sério problema, porque eu achava que se eu comesse um pãozinho de queijo não ia dar problema nenhum. Então eu tirava o leite do café, tirava tudo, mas comia um pãozinho de queijo. Não resolvia nada. E aí cada vez mais o choro dele aumentava, ele sofria muito, era desesperador. Eu cheguei a dar de tudo pra ele. Então, em crise forte, ele tomava o Tilenol, que é um remédio muito forte, que pra mim, quando eu tomo Tilenol, eu fico praticamente dopada, né? E pra um bebezinho, então, eu acho muito mais forte. Ele teve que tomar Tilenol, Funchicória, que os pediatras não recomendam, né? Receita de vó. Tomou muito remédio forte. E indicaram chazinho. Eu não cheguei a dar chazinho pra ele. Mas eu insisti por ser irresponsável com a alimentação, até ele completar um mês. Quando eu completou um mês, que eu vi que não estava resolvendo nada, eu tive que entrar na dieta 100%. E foi da água pro vinho. Então, a criança transformou quando eu comecei a seguir a dieta corretinha. Então, a minha dúvida é, nesse caso de alergia à proteína do leite, nem nessa situação a senhora acha, ou os especialistas aqui dizem que esse chá vai fazer mal, ou simplesmente é a parte de dilatação do estômagozinho que é pequeno mesmo? Eu queria muito entrar nessa seara porque foi o que eu vivi. Hoje não, porque essa intolerância dele já passou. Mas assim, foi o que eu vivi durante um bom tempo. Então, assim, por ser mãe de menino, eu emagreci, todo mundo me encontrava na rua e perguntava assim, nossa, já emagreceu tanto. Então, por ser mãe de menino, ele mamava muito. Então, a cada 2 horas, até ele completar os 3 meses, ele mamava muito. Então eu emagreci muito. E quando eu comecei a fazer a dieta, aí que eu sequei. Eu fiquei muito magra mesmo. E a produção de leite, graças a Deus, sempre foi muito boa. Então eu quero saber o que vocês me dizem dessa intolerância à lactose. E ele melhorou? Não, e aquela criança que falam que parece que com 3 meses tira com a mão, assim, na minha situação foi verdade. Ele completou 3 meses, cessou. Na verdade, o chá, né? Por que a gente fala para não tomar chá? Tanto aqui, principalmente a gente falando de cidades como Brasília, que é muito seca, né? Geralmente a pessoa fala assim, não, vou dar uma aguinha no
o chazinho e o leite. Vou primeiro começar por essa parte. E o leite materno, porque é uma cidade muito seca, a criança precisa estar hidratada. O leite materno ele é tão perfeito que ele tem a quantidade ideal hídrica, né? Então, de água. Então, por muitas vezes, a criança, quando ela tem a necessidade de tomar um líquido, a mesma coisa que a gente está aqui. Daqui a pouco eu tenho sede, eu vou tomar água, né? Passou, sei lá, 30 minutos, eu tô com sede de novo, eu vou tomar água. E às vezes a mãe não entende, porque é tudo muito novo, tanto para a mãe quanto para a criança, né? E aí o que acontece? Às vezes a criança, ela demanda mamar, né, por períodos menores. Esse é um ponto. Por quê? Porque a criança está com sede, não necessariamente porque o leite é fraco, entendeu? Porque o leite não está sustentando, mas porque da mesma forma que a gente tem sede, a criança também tem a necessidade não só em relação a se alimentar, né, daquele alimento, mas também de se hidratar. Essa é uma questão. Então, assim, basta o leite materno durante os 6 primeiros meses de vida. Não é necessário incluir, né, nem água, nem chá. Em relação à dor, né, que você colocou, acho que isso é muito importante, Mayara, porque existe hoje, né, muitas mulheres que às vezes reclamam, né, falam dessa preocupação em relação à criança, às cólicas. Só que a criança, quando ela nasce, ela ainda está em formação, né? Todo o trato gastrointestinal dela ainda está em formação. Então, aquele alimento é novo para ela também. Então, ela continua, né? Existe toda a motilidade ali do estômago, do intestino dessa criança. Ela está se adaptando àquele novo alimento. Então, é natural a criança ter cólica. Ao mamar também no peito, muitas vezes, quando a criança pega o peito para fazer a sucção, se tem ali um espaçozinho, ela não abocanha bem o peito, ela pode engolir ar. Muitas vezes o ar que ela engole gera cólica na criança também. Então, existem várias coisas que podem causar a cólica, não necessariamente a dieta da mãe, mas é algo que precisa ser observado. A gente estava falando até antes um pouco, comentando, porque às vezes assim, tudo que a mãe come passa pro leite. Então, assim, é um fenômeno assim, maravilhoso, né? Que eu acho que Deus fez, já perfeito, pensando. A mãe comeu, a criança mamou, a criança já vai sentindo sabores, odores diferentes. Então, tudo que ela come, a criança vai se adaptando. Só que por muitas vezes, a gente come uma coisa que é mais picante, né? Um pouco mais de café. E a criança, ela vai sentir, porque ela tá ali no seu início de vida, né? Agora, em casos mais extremos, em relação à alergia, né? Aí é importante, a intolerância é importante a gente ficar atento. Por quê? Se a gente percebe que a criança não está tendo melhoras, mesmo com as orientações em relação à pega, à massagem, a esperar o tempo da criança, né, de amadurecimento, aí inicia sim uma dieta, né, em relação à alimentação da mãe. E se a gente vai tirando, né, alguns alimentos em que a gente observa que a criança tem uma melhora, né, aí é necessário, mas isso não é para sempre, tá? A mãe tira, aí aos poucos ela vai inserindo novamente. Só nesse período inicial, né, da criança em que ela está começando a se amamentar. Uma coisa importante, Mayara, é assim, que muitas vezes é o que é resultado desse incômodo maior que o bebê tem, é a mudança da dieta da mãe. Tipo assim, tem algumas mulheres que não têm o hábito de tomar leite, não gostam. Toma nem leite, nem derivado. Mas, quando está amamentando, aí tem a avó, a tia, todo mundo fala, não está amamentando, tem que tomar leite. Todo mundo então, ela faz essa mudança do hábito alimentar. Essa mudança do hábito alimentar que vai causar esse incômodo no bebê. Por quê? Ele já é acostumado ao que você come desde que ele está na barriga. Faz sentido porque... Provavelmente, dentro da sua gestação, você deve ter tido alguns momentos que você comeu alguma coisa que ele se mexeu mais. Tá? Depois você procura ver isso. Tá? Não, mas isso acontece muito. E aí, o que acontece? Essa mudança do hábito alimentar da mãe que faz com que essa criança fique mais incomodada. Aí a gente ajustando, o bebê melhora. Uma outra coisa em termos da intolerância à lactose que a gente tem para perceber no bebê é que além da dor, o bebê também vai ter outros sintomas, como perda de peso, retardo do crescimento, algumas outras coisas associadas
a isso para a gente estar chegando num diagnóstico de intolerância à lactose. Faz sentido isso porque realmente, durante a minha vida mesmo, assim, eu nunca gostei de muito leite. Então, durante a gestação, eu não consumia tanto leite, não. E aí, quando ele nasceu, por as pessoas falarem que ajudava, eu comecei a, como eu falei, mingau, era mingau de manhã, de tarde, de noite, canjica, nanana. Então, foi realmente, o meu organismo já não era familiarizado e, de repente, veio aquele boom de proteína do leite. E na verdade, não é, as pessoas têm esse entendimento, né, de canjica ajuda, tudo, né, mingau. Milho. Na verdade, o que ajuda é uma dieta com bastante, na verdade, com mais caloria. Pra gente ter uma noção, por exemplo, quando a mãe tá amamentando, ela aumenta em 500 calorias, em média, a dieta dela. Então, por exemplo, um exemplo, se ela tivesse uma dieta de 2.000 calorias, ela vai consumir 2.500. Por quê? Porque ela está produzindo leite. Então, não é o alimento em si, mas é o valor calórico que ela precisa consumir a mais para poder produzir, né? Então, E em relação aos outros sintomas, no caso do Matheus, ele não chegou a perder peso em nada. Graças a Deus, desde o dia que ele nasceu, ele não chegou nem a perder aquele índice que eles falam que nasce, aí você perde até 10%. Nem isso ele chegou a perder. Ele só foi engordando mesmo. Mas os sintomas que eu vi dele, além dele chorar muito, ele sofrer muito, ele não tinha horário pra isso. Era o dia inteiro, madrugada, enfim. Foi a pele. Eu cheguei a culpar até o Ibanez por conta disso. Porque dizem que o beijo, a barba, né, pode irritar a pele. E a pele dele era muito irritada. E aí eu falava de beijo, quando eu cheguei no pediatra, o pediatra falou, não, Maiara, isso não é beijo, isso pode ser do clima, uma alergiazinha dele comum. Só que quando foi acompanhando a história do leite, quando somou tudo isso, que eu tirei mesmo, fiz uma dieta equilibrada, aí melhorou até a pele. Então, no caso dele, foi a pele e os Até aproveitar, incômodos. então, a gente já levantamos aqui um pouco sobre o que são as dificuldades da amamentação, né? Eu queria convidar até a nossa enfermeira aqui, que também está amamentando, para falar um pouco, né? A Fernanda comentou aqui que a questão da pega pode ser um fator irrelevante na questão da cólica. E aí, como é que a gente vai enxergando isso, né? Essa dificuldade que algumas mães têm em amamentar, essa relação com o bebê. Bem, é muito importante a gente ter essa oportunidade de falar, porque muitas pessoas julgam, né, Maiara, assim, que nasce o bebê e o bebê já está pronto para mamar ali. Então a gente escuta muito isso, né? Existe um peito, existe uma mãe, um bebê e aquilo ali se encaixa. E a gente sabe que é uma construção gradativa, né? É uma adaptação da mãe, uma adaptação do bebê. Ele sim tem os reflexos, ele tem essa parte, né, desse instinto natural. Mas existem alguns fatores que vão somando para que isso se encaixe, né? Então, uma pega inadequada, como muitas vezes a gente usa essa terminologia, ela pode vir a trazer um aumento de cólica, um contexto como a Maiara mencionou, né? Então, como que a gente observa isso? Existem alguns pontos que a gente menciona de observar essa pega. Então, o local em que essa mãe está amamentando, para a questão da postura dela, né? A questão do posicionamento do bebê. Tem um detalhe que eu acho muito importante, que é como que você estimula. As pessoas falam, não, o bebê tem que abrir bem a boca e abocanhar, né, o mamilo ou a mama como um todo, né? Então, cada mãe tem sua anatomia, tem o seu volume de mama, tem o seu tamanho de areola, né, ali. Então, a gente tem que ter um certo cuidado quando a gente fala isso. Então, o bebê, ele precisa ser estimulado também a abrir a boca em muitos casos. Não simplesmente só posiciono ele aqui, ele já vai abrir a boca tudo lindo. Não, existem alguns bebês que a gente precisa ensinar esse contexto para ele, né? Então, um dos primeiros pontos é a postura. O segundo, realmente, né, ele bem posicionado, a gente pode até simular aqui, é estimular essa abertura de boca, então apoiando a mama, tocando o lábio para o bebê ter esse estímulo de abertura, e aí sim, ele com a boquinha bem aberta, a gente aproxima ele da mama e o processo vai se dando, né? Então é importante a gente observar esse vedamento que a gente fala, né, se ele conseguiu abocanhar a maior parte da areola, deixar ele bem mais próximo da mama, né? A ponta do nariz, o queixo, a bochechinha toca na mama, né? O mecanismo de sucção que a gente fala, ele se dá quando esse encaixe ele acontece, né? Então, esses pontos, eles são muito importantes. E às vezes, visivelmente de fora, eu falo agora como mãe, né? Eu também tive muita dificuldade na amamentação. Contei com o apoio da rede de bancos de leite aqui em Brasília, né? Fui atendida no HRT.
Então, eu não conseguia visualizar. Eu falava assim, não, mas ela tá abrindo a boca, eu tô conseguindo encaixar, e o que tá acontecendo? Porque a gente não consegue visualizar. Então, às vezes, a gente precisa contar com esse apoio, né, que a gente tem, e que, inclusive, somos referência aqui em Brasília, né, em apoio, né, os nossos bancos de leite fazem um trabalho belíssimo. Então, muitas vezes, a gente se cobra também, como profissional. Como que eu não estou dando conta de observar isso, né? Então, às vezes a gente não tem essa visão. Então, essa pega, ela vai influenciar, sim, tanto na produção de leite dessa mãe, porque se esse bebê, por usar algum tipo de acessório ou por não estar fazendo uma pega adequada, vai interferir a longo prazo nessa produção de leite também. Então, é um outro fator associado também a uma pega inadequada. Então, a gente observar esse contexto, ele é muito importante. Então, observar se esse bebê realmente está fazendo esse movimento, ou se, na verdade, ele está ali, mas a gente brinca, né? Fala mastigando ou mascando o peito da mãe, né? Chupetando, que às vezes as pessoas falam. Então, é importante a gente ter esse olhar. E a gente tem várias coisas que favorecem a gente. O apoio dos bancos de leite, né? A gente tem alguns acessórios como a almofada de amamentação, dentre outras coisas, que favorecem essa pega adequada, né? Então, é muito importante a gente ter essa observação. Agora, Jéssica, já que a gente tá com uma enfermeira aqui, é a parte que mais me interessa. Assim, o Matheus sofreu muito com a parte da nutrição mesmo, que aí entrou a proteína que eu falei, mas a amamentação... por que eu vou bater nesse ponto? Porque acho que as mães que estão assistindo a gente, as que estão grávidas, as que estão passando por esse problema, certamente ficam querendo saber dessa parte da enfermeira. Eu tenho condições de pagar uma enfermeira e eu contei com a ajuda de enfermeiras. Eu tive e aí eu não sei se isso é comum, eu acredito que não é comum em todas as mães. Acho que a maioria das mães passam por isso, mas nem todas. Acho que eu tava com 7 dias, mais ou menos, amamentando, tudo indo perfeitamente bem, Matheus pegou direitinho, tava tudo perfeito. Eu tava me recuperando e um determinado dia à tarde, horário do almoço, eu já tinha almoçado. Meu peito simplesmente começou a encher. Acho que eu tinha 7 dias, mais ou menos. Meu peito foi enchendo, e aí eu fui sentindo ele quente. Aí eu comentei com o Vanessa e falei, nossa, mas o peito tá quente. Ele, que já tem 2 filhos, né, virou e falou pra mim assim, cuidado só pra não empedrar. Foi só ele falar, gente. Não deu 5 minutos. Eu só senti quente, porque ele falou isso. Acho, não sei se vem a parte psicológica, sei lá. Aí o peito foi assim, vum. Aí eu fui lá no quarto do Matheus. Eu pensei assim, porque dizem que tem a conexão com a mãe, né? Então, o peito encheu, então tá na hora. Aí fui lá no quarto, peguei ele não queria. E o peito só enchendo. A enfermeira que já estava me acompanhando por conta do Matheus pegou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos, né, ordenar. Fazer uma massagem. Aí foi lá, tirou, aí quando ela viu aquela quantidade, ela falou, epa, peraí, Mayara, não vai dar certo não, vou ligar para uma especialista em amamentação. Aí ela me ligou para essa enfermeira especialista em amamentação, que foi lá na minha casa, me passou as primeiras orientações e falou assim, se acontecer alguma coisa no meio da madrugada, você vai proceder assim, assim, assim. Me orientou. Gente, quando deu realmente no meio da madrugada, foi o ápice da dor. Eu não tinha como controlar, nada resolvia, eu tirava nada. E aí a maquininha, que aí eu indico para todas as mães, que é ter aquela bombinha, né? A minha era elétrica. Não podia usar, porque do jeito que o peito tava, se colocasse a bombinha ia machucar, então tinha que ser na mão mesmo. Então eu tive uma enfermeira para ficar no meio da madrugada lá, apertando, aí tirava, ia pro outro, apertava, tirava. E aí, todo mundo tranquilo? Ai, Vanessa, vai atrapalhar a nossa live. Nós temos uma presença Seja ilustre hoje, bem-vinda. gente. Onde você aqui? Então, no meio de uma live, assistindo pelo Distrito Federal, falando sobre amamentação. E eu contando a experiência. Começamos a A minha Semana experiência. Mundial do Aleitamento Materno. Então tá. Fique à vontade, tá? Desculpa aí. Obrigada. Essa questão, assim, que é muito forte, né? A gente vê muito essas dúvidas das mães. E isso que a Mayara falou é muito importante. Porque a mulher, ela passa por essa fase da descida do leite, o engurgitamento, que algumas pessoas falam, o empedramento da mama, como outros conhecem, né? E o peito apoja, como as nossas avós falam, né? Então, assim, realmente é uma fase muito delicada, em que o nosso corpo, ele ainda está entendendo qual que é a demanda daquele bebê. Então, ele, por conta dessa livre demanda que a gente fala, em alguns momentos o bebê mama com mais frequência, outros com menos, e o nosso corpo, ele entende que precisa ter esse equilíbrio, né? Então, eu vou mandar um pouquinho mais, porque eu não sei de fato como que tá essa questão, e a gente acaba passando fisiologicamente por essa fase.
Então, isso também interfere na famosa pega adequada, né? Porque uma mama muito cheia, muito volumosa, ela fica mais túrgida, ela fica mais dura. E isso também pode atrapalhar essa pega. Pode causar um pouco mais de dor, um pouco mais de desconforto. Então, a orientação, de fato, é essa. Fazer essa massagem, essa expressão da mama de retirada, para que essa areola, né, aproveitando aqui os nossos acessórios, para que a areola, essa parte, ela fique mais flexível e favoreça mais essa pega e essa mamada aconteça, né? Acho que uma coisa que é importante, Elaine, é colocar que a criança ela precisa pegar toda essa parte escura, porque muitas vezes o que acontece? A criança pega só o mamilo. E aí a mãe sofre horrores, porque fissura o peito, né? Porque pegou ali o mamilo e fica, né? Então, assim, até observar o rosto da criança, né? Isso, o movimento. O movimento da bochechinha, né? Quando a criança, né, se ela faz a bochechinha pra dentro, assim, ó, tá errado. A bochechinha dela tem que ficar bem redondinha. Se faz boquinha de velho, aqui, ó. Aí é que machuca mesmo. Aí tá errado, total. Tem que ser de peixinho, né? Viradinho pra fora. Então, assim, isso é importante, porque quando você coloca a criança, a mãe consegue observar isso. Opa, a boquinha, os lábios estão pra dentro, então tá errado. Aí como é que ela faz pra tirar? Ela põe o dedinho mindinho, Isso, dedinho. entra a boquinha, porque senão, muitas vezes a mãe faz assim, ó, tira a criança, né? O peito já era. Né? E dói, lá na alma. Então, na verdade, põe o dedinho e tira a criança, porque daí, fazer a correção. né? E aí tem que fazer isso quantas vezes for necessário, até que se perceba que a criança está com a bochechinha bem redondinha, os lábios virados para fora, né? E a gente consegue escutar a deglutição da criança. Então, a gente escuta, né? Um bote. Aí a gente consegue entender. E a mãe, ela, na verdade, logo no início, ela sente dor, porque é mais sensível a mama, né? Mas depois ela vai, a tendência é ela não sentir mais nada, né? Ela não pode estar sentindo dor. Uma coisa é você sentir algo, né? Que, claro, que é diferente, mas dor ela não pode sentir. E se sentir dor, aí eu acho que daí tem que procurar. Isso é uma coisa extremamente importante. A amamentação, ela não pode doer. Uma frase popular que existe: ser mãe é padecer no paraíso. Tá errado. Mas eu vivi isso aí. Eu vivi Doeu, tem que procurar ajuda, tá? E aí, as mães, elas podem procurar ajuda nas unidades básicas de saúde mais próximas da casa dela, ou então na rede de banco de leite humano, que a gente tem ambulatório de amamentação disponível. Uma outra coisa que é importante: começou a doer no primeiro 2 dias depois que foi embora para casa, procura ajuda aí. Por quê? O que acontece? Às vezes as mães, não, vai resolver, vai melhorar. Alguém dá o papite, faz isso, faz aquilo. E isso às vezes acaba prejudicando. Muitas vezes essa forma errada do bebê mamar vai machucar a mama, vai dar risco da mãe ter infecção na mama e vai complicar. Então, doeu, está errado, preciso procurar ajuda. Onde que eu posso procurar ajuda? Na unidade básica de saúde mais próxima da minha casa, ou então na rede de banco de leite humano, que está espalhada por todo o Distrito Federal. E isso é muito importante, porque, como eu falei, eu fui agraciada por Deus, eu tive muito leite, muito. E aí, na época que a enfermeira estava me atendendo, eu olhei pra ela e falei assim: meu Deus, eu que tenho condições, estou passando por tudo isso aqui, imagina quem não tem, o que que faz? Nessa hora eu acho que as pessoas pensam que a única coisa é tomar um comprimido e parar de amamentar, porque a pessoa fica tão desesperada, já tá ali passando por tentando equilibrar os hormônios, aí preocupação com isso, uma vida nova e tudo, é muito difícil. E aí ela pegou e falou assim: não, Mayara, foi me explicar sobre os bancos de leite. E, inclusive, aí eu tô falando aqui para a população carente, mas as mães e eu vou citar, né? Peço aqui, o Lago Sul, as minhas amigas me indicaram na época o banco de leite. Ela pegou e falou assim, que também tinha passado por um problema desse, que durante o acompanhamento ela preferiu procurar o banco de leite, foi super bem atendida, conseguiu se informar e começou a doar o leite. Então, a importância para as mães que têm excesso de leite, porque eu acredito que isso é uma patologia mesmo. Tem mães que desenvolvem muito leite. E aí tem que doar mesmo, porque nem adianta querer fazer estoque só em casa, porque às vezes você coloca para congelar, passa o tempo. Porque a preferência é você dar para o seu filho. E caso você tenha que sair, caso você tenha que trabalhar, enfim. Aí tem o seu estoquezinho de leite na geladeira, no congelador. Mas, e como fazer para doar? Quem tem? Que a gente sabe que tem mães que têm. Primeiro, toda mulher,
né, que está amamentando o seu bebê, ela é uma potencial doadora de leite materno. Uma coisa importante, um potinho que mais ou menos 300 ml, igual esse copo, pode alimentar até 10 bebês, tá? Então, ela pode demorar uma semana para encher esse copo, tá? Então, e uma vez por semana, o Banco de Leite, aqui em Brasília, é o Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, vai à casa da mãe, busca o potinho cheio e troca por um vazio. É lógico que a gente tem algumas mulheres de Brasília e do entorno também, que conseguem doar uma quantidade maior, tá? Mas o que a gente precisaria é que muitas mulheres conseguissem doar pelo menos um potinho por semana. E aí a gente ia conseguir atender muito mais bebês, né? As mães que quiserem orientação sobre doação, ela pode ligar no 160 opção 4 ou entrar no site Amamenta Brasília, onde ela vai ter informação de todos os bancos de leite e lá tem até o passo a passo como ela fazer para doar o leite materno. Site Amamenta Brasília? Amamenta Brasília. Eu acho uma coisa interessante é o seguinte, que muitas mulheres elas têm medo às vezes de doar, achando que vai faltar pro bebê. Mas quanto mais a mulher doa, né, ela tira o leite, mais ela produz. Então eu acho que isso é tão importante, porque às vezes a mãe fica com medo, né? E às vezes acontece, às vezes a mãe acha assim, meu filho não tá ganhando muito peso, meu leite é fraco. Né? Tem muitas mulheres que acham que o leite é fraco, que o leite não sustenta e que por isso quer dar um outro alimento para a criança, né? Introduzir uma fórmula. E o que acontece? O que é interessante é a mulher entender que muitas vezes ela tem uma produção, ela pode esvaziar um pouco a mama dela, né? Retira, doa para o banco de leite humano, ajuda 10 criancinhas, né? E além de tudo, a criança vai pegar aquele leite que a gente chama que é o leite posterior, que é o leite que engorda, né? Que ele tem um maior teor de gordura. Então, muitas vezes acontece, tem mães que tem muita produção, e aí ela dá um pouquinho de uma mama, aí passa para outra mama, porque tá vazando a outra mama, isso é errado. Por que é errado? Porque a criança, ela vai encher a barriguinha, como a Miriam falou, que tem um tamanhozinho pequeno, que é o leite inicial. É um leite importante, tem anticorpos, né? Proteína, vitaminas, água. Só que o que acontece? Tem gordura também, menor quantidade. Só que essa criança, ela precisa pegar esse leite posterior para poder ganhar peso. Então, muitas vezes a gente olha, quando vai em consultório, e vê a criança assim, a mãe, você olha, ela tem uma boa produção. Só que, quando a gente vai olhar, a criança não está ganhando muito bem peso. Quando você orienta ela tirar um pouco esse leite antes de mamar para a criança, e a criança começa a pegar o leite posterior, a criança começa a fazer assim na curva, ó, só aumentando. Aí eu peço uma licença aqui, porque o pediatra ainda falou pra mim assim, na época que tava tendo essa intolerância, né? Ele falou assim, e já que ele tá com essa intolerância tão forte, os primeiros jatinhos que saem tem a concentração maior ainda da lactose, vamos dizer assim. Desculpe se eu estiver falando a terminologia errada. Então ele me orientava a fazer o seguinte, antes de amamentar durante aquele ápice da intolerância mesmo, tira primeiro na bombinha antes de dar pra ele já ir pro leite mais forte. Porque o leite mais forte, acho que agrediria menos o estômago, talvez. É que tem maior teor de gordura. Ele tem maior teor de gordura, né? Ele me orientou dessa forma. Então, assim, isso é extremamente interessante, porque às vezes a mãe não sabe. E ela fala assim, mas como? Que eu tenho tanto leite, mas o meu leite é fraco. Não é fraco, né? É o período em que a criança está se adaptando. Então, ela vai começar a entender, né, a ter o seu tempo de amamentação adequado. Inclusive em relação à livre demanda. Não existe um horário específico. A cada 3 e 3 horas a criança tem que mamar. Não, é livre demanda. A criança pediu, ela vai mamar. E eu sei que isso é estressante no começo, né? Os primeiros 15 dias são os mais difíceis. Mas depois... Além das 3 em 3 horas, né, Mayara? Ainda tem aquela questão assim, a criança tem que mamar 40 minutos, né, doutora Miriam? Ainda tem essa questão, que algumas pessoas ainda passam isso. Olha, além de mamar de 3 em 3 horas, a criança tem que mamar 40 minutos. Porque se ela não mamar 40 minutos, não foi o suficiente. E aí vira aquela guerra da mãe com a criança. Esses dias, uma colega perguntou isso, eu falei, olha, na verdade, cada criança tem o seu padrão. Isso. Tem criança que mama tudo que precisa em 10, 15 minutos e tem uma criança que demora 50. Né? Então, assim, é esse conhecimento gradativo da mãe e do bebê
essa organização da produção e o crescimento e o desenvolvimento que vai mostrando essa dinâmica, né? Então, assim, não existe essa regra de 3 em 3 horas e nem que o bebê tem que mamar 40 minutos, né? Então, assim, nas experiências que eu já tive, na minha época de banco de leite, né? Que eu trabalhei em banco de leite, a gente chegou a ter mães lá que o bebê mamava tudo em 8 minutos. E ela foi no banco de leite por conta disso. Ela falou, olha, eu estou vindo aqui porque o meu bebê só mamou 8 minutos e o meu médico falou que tem que mamar 40 minutos, né? Então, tem todo esse contexto. Então, é importante a gente reforçar isso. Então, eu acho que é importante também a gente discutir isso, porque muitas mães têm essa dúvida. Eu acho que é importante também, assim, a gente levar em consideração o poder da informação, né? Durante a gestação, você se preparar. Você tem as UBS, você tem os bancos de leite, você tem grupos de mães, né, que se organizam e trocam essas informações, porque o desconhecimento é o que acaba causando esse sofrimento de muitas partes, né? Até falando nisso, a gente tem uma ação da Secretaria de Saúde, em conjunto com a Secretaria da Mulher, tá? Onde a gente faz um curso de orientação para o casal grávido, toda última quarta-feira do mês, tá? No metrô da estação da 102 Sul, aberto à população às 16 horas, tá? Toda última quarta-feira do mês a gente tá lá esperando para fazer a orientação da mãe, da família, do companheiro, de tudo que, tanto pelo parto, do parto-nascimento, como também da amamentação. E os cursos que tem o mais famoso que tem é do HRT, mas tem outros bancos de leite? Sim. Como participa desse Toda a curso? nossa rede pública, tá? A gente tem curso de orientação para a gestante, para o casal gestante, né? Para o casal grávido, que a gente tem que, muitas vezes, a gente precisa envolver o parceiro, tá? Porque é ele que vai dar o suporte para a mãe nos primeiros dias e às vezes ele não consegue ajudar, gente, é porque ele não sabe. Tá? E às vezes, por exemplo, assim, a gente vê isso muito na maternidade, sabe, Mayara? Eu sou uma pediatra que eu sempre peço para os pais tirarem a roupa do bebê na hora que eu vou examinar. Aí o pai, às vezes, nunca tira a roupa, ele vai fazendo devagar, aí a mãe já, não, pode deixar que eu tiro. É da Calma, mãe, né? deixa ele tentar. Verdade. Porque se ele não tentar, como é que ele vai aprender? Ele não vai saber. Né? Então, a gente faz essas orientações, está espalhado por todo o Distrito Federal. A gente tem um planejamento agora no segundo semestre, conforme a Secretaria da Mulher for montando novos espaços de atendimento à mulher, a gente vai estar colocando também curso para os casais grávidos nesses locais para a gente poder disseminar isso pelo Distrito Federal inteiro. Gente, eu vou pedir uma licença para todas vocês, é porque a gente já extrapolou o nosso tempo e o assunto é realmente muito bom, muito rico. Extensivo. Então eu tenho aqui um convite, um pedido, na verdade. A gente tem uma equipe que está trabalhando nos bastidores dessa transmissão aqui, coletando as perguntas de vocês. Eu vi que a gente recebeu várias. Muitas. Então a gente vai continuar contando com o apoio delas para poder responder. A gente vai responder vocês. Uma segunda coisa, que a gente vai fazer uma transmissão rapidinha, até para tentar sanar parte dessas perguntas, no Twitter da Agência Brasília. A gente vai fazer um bate-papo bem mais rápido, bem mais sucinto, bem objetivo com as nossas especialistas para esclarecer algumas dessas dúvidas. E também a Mayara tem um convite que talvez ali para esse evento você já consiga resolver algumas dessas questões, né, Mayara? Exatamente. Próximo domingo, agora vai ter um evento chamado Mamaço, né? Eu gostaria até de pegar algumas informações a mais do evento, mas ele vai acontecer no estacionamento 12 do Parque da Cidade. E a gente está juntando algumas ideias, vai ser um evento bem legal. Então, para você que já é mamãe ou para você que está grávida, você que tem a pretensão de engravidar durante esse ano aí, eu acho super interessante você comparecer. Além de ser um momento bem divertido para todo mundo, né? Isso. Conta aí, Miriam. Conta o que tem no evento. O evento, né, ele vai ser, o Mamaço em si vai ser às 11 horas da manhã, mas a gente vai estar lá para fazer orientação de saúde, brincadeiras para as crianças, vai ter gente ensinando a fazer pipa, vai ter gente fazendo várias brincadeiras para as crianças. Venham, né, conhecer, participar do Parque da Cidade. Estaremos lá de 9 às 16 com muitas orientações para vocês.
Mas o mais importante você não disse, que o pessoal do Banco de Leite Humano, as enfermeiras, vão estar vestidas de princesas. Exatamente. é A gente vai verdade. ter Vai vários ser lindo. personagens infantis lá presentes ao evento. Maravilha, gente. Queria muito agradecer a presença de todas vocês, da Mayara por ter Eu que organizado agradeço. essa transmissão. Eu acredito que, como eu falei antes, a informação ela realmente empodera e faz com que as pessoas consigam ter uma relação mais saudável em alguns pontos da vida, como é o do nascimento de um filho, da amamentação, que tem aí um monte de tabus, né? Infelizmente a gente não consegue responder tudo aqui numa transmissão, mas seus comentários estão aí, a gente vai responder todo mundo. Numa próxima oportunidade, quem sabe a gente tem um tempinho maior. Pois né? é verdade. Porque esse eu tema tenho certeza merece. que as dúvidas, inclusive eu tinha várias pra sanar, mas acabou o tempo. É isso, gente. Muito obrigada. Esse foi o GDF Responde. Se você tem aí algum outro tema para sugerir, fica à vontade que a gente organiza, traz especialistas para falar com você. Até uma próxima.